Bom, o relator do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, votou a favor da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o julgamento, que foi retomado nesta terça-feira. O julgamento continua na quarta-feira. O TSE volta a julgar a ação. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a especialista em direito eleitoral, doutora Amanda Guimarães da Cunha. Tudo bem, doutora? Como sempre, muito obrigado pela participação aqui na programação da Jovem Pan. Bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todas, bom dia a todos. Obrigada pelo convite de estar aqui participando. Muito obrigado. Sem dúvida alguma, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Que aqui está travando a tela para mim. Não, estamos sim. Inclusive, agora há pouco a gente já estava discutindo o julgamento, né, o voto do ministro relator. E eu pergunto para a senhora achou um voto abrangente? Ele incluiu questões que não fazem parte do mérito do debate? Qual a avaliação que a gente pode fazer sobre esse início de julgamento? Então, foi um voto extenso, sem dúvida alguma, mas é um voto que está compatível com a complexidade desse caso. Não é porque necessariamente é um voto extenso que ele é um voto que está divagando, ou que ele é um voto amplo, ou um voto que não traz os elementos aí para a configuração do abuso de poder político, do abuso no uso dos meios de comunicação social, porque são esses dois eixos, da acusação sobre Bolsonaro. O voto foi muito bem estruturado, muito bem fundamentado. Muita gente está questionando essa questão de que não trouxe um elemento ali, a caracterização de um benefício eleitoral ou de uma vantagem eleitoral. Eu estava assistindo vocês aqui anteriormente, vi os comentários acerca desse respeito. Acho que é importante falar sobre isso. Desde 2021, Amanda Klein aí muito bem pontuou que o TSE mudou seu entendimento acerca do abuso no uso dos meios de comunicação social, especialmente por conta do protagonismo que ganhou as redes sociais no cenário eleitoral, na sociedade em geral. E a partir desse precedente, que foi com a cassação do deputado Francisquini, em 2021, o TSE deixou de analisar, deixou de trazer esse elemento de um benefício eleitoral, dessa vantagem eleitoral. A análise hoje recai basicamente nos elementos de gravidade. Num aspecto qualitativo, a gravidade por si só da fala, eu acho que aqui todo mundo está de acordo com relação à gravidade que foi das acusações fraudulentas feitas pelo ex-presidente Bolsonaro, não só com relação à atualidade do sistema eletrônico de votação, mas questionando já o resultado eleitoral em 2018, para o qual ele foi eleito, e um aspecto quantitativo, que seria uma ideia de repercussão, dessa fala, de transmissão, e isso também está presente por conta da transmissão por meio aí da TV pública, pela qual foi transmitido esse discurso, todos os compartilhamentos nas redes sociais. Então esse é o precedente principal no qual se baseou o relator para proferir o seu voto. Pois é, e só reforçando, o julgamento será retomado amanhã, quinta-feira. Amanda Klein. Doutora Amanda, me achará. Obrigada, a senhora acho que já explicou, tinha essa dúvida, mas acho que a senhora explicou muito bem, mudou o entendimento do TSE nesse caso do Fernando Francisquini, e eu adicionaria que, obviamente, deve haver algum tipo de vantagem auferida pelo próprio político Jair Bolsonaro, porque ele martelou tanto esse discurso que é lógico que, politicamente, ele imaginava que haveria alguma vantagem em proferir todos esses impropérios e mentiras contra o TSE, porque se ele não imaginasse que pudesse obter alguma vantagem política a partir desse discurso, ele não insistiria nesse discurso durante tanto tempo. Então, eu acho que é possível supor que, politicamente, ele também se beneficiaria desse discurso de desacreditar as urnas eletrônicas. Tanto é que ele patrocinou, ao longo de todo o seu mandato, a busca pelo voto impresso e as mentiras contra o TSE. Agora, pelo que eu entendi, a senhora também concorda com o Benedito Gonçalves no voto dele sobre a gravidade da conduta, o uso indevido de meios de comunicação. Que tipo de jurisprudência, de precedente, de uma forma mais ampla, esse julgamento deve estabelecer caso o Bolsonaro seja considerado inelegível? Olha, eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral sacramenta, sem dúvida alguma, esse precedente do caso Francisquini de que o ataque à justiça eleitoral, o ataque ao sistema eletrônico de votação, ele é um uso indevido, ele caracteriza esse uso indevido dos meios de comunicação, ela é uma conduta abusiva, e isso porque não é que o sistema eletrônico de votação não esteja sujeito a questionamentos ou a melhoramentos, sem dúvida, mas essa acusação de fraude, desde já, essa acusação de que
resultados eleitorais podem ser manipulados e isso a Justiça Eleitoral está nesse julgamento sacramentando que não vai ser tolerado. Eu queria só também comentar ali anteriormente, que o Thiago me perguntou, me provocou, a questão de elementos, né, ali do processo, essa questão da minuta, que é bastante polêmica. Essa questão acabou sendo subsidiária no voto do ministro, ela não foi central e eu concordo, na verdade, com as alegações de que ela extrapola um pouco essa ideia da causa de pedir. Na verdade, o abuso de poder político, o abuso do poder econômico, do uso dos meios de comunicação, ele está bastante caracterizado. Na verdade, a minuta, ela acaba se tornando mesmo subsidiária, ela não é central para a caracterização desses abusos. Então, como acabou ficando subsidiário, ela deixou de ser uma questão central nesse processo. Especialista em direito eleitoral, doutora Amanda Guimarães da Cunha. A pergunta agora de Nelson Kobayashi. Doutora Amanda, muito bom dia, um prazer falar com a senhora. São duas perguntas, basicamente. Primeiro, a senhora disse que o TSE mudou o entendimento de que a vantagem não seria elemento, portanto, para a configuração do abuso do poder político. Mas o Ministério Público Eleitoral, mesmo opinando pela inelegibilidade, trouxe nos seus fundamentos de opinião como elemento a vantagem. Estaria o Ministério Público Eleitoral, neste caso, desatualizado? E segundo, mesmo não sendo um documento citado como principal nos fundamentos do voto condutor do ministro relator, a minuta é citada. E sendo um documento estranho, já não serviria a influenciar, porque no judiciário todos os dias a gente vê, quando um documento que não poderia ser citado é citado, já contamina de nulidade todo o julgamento, o processo, mesmo que não seja o documento principal. Veja, na Justiça Eleitoral, quando a gente apura essas condutas, diferente quando a gente está lá na seara penal, por exemplo, é muito claro, é muito nítido quando a gente fala numa norma, por exemplo, matar alguém. Esse comando, ele é expresso, ele é objetivo. Na Justiça Eleitoral, a gente não tem essas condutas delimitadas na legislação da mesma forma. Então, os entendimentos, eles vão sendo construídos na jurisprudência e na doutrina. Isso está para ser, na verdade, saneado aí com o projeto do novo Código Eleitoral. Nesse aspecto, a gente vai trazer um pouco mais de previsibilidade, de segurança jurídica na apuração dessas condutas. Mas o fato do TSE ter mudado o seu entendimento a partir do caso Francisquini não quer dizer necessariamente que o Ministério Público Eleitoral está desatualizado. A vantagem, o benefício eleitoral, ele pode ser um elemento a mais na apuração dessas condutas, mas ele não é mais esse elemento imprescindível para a caracterização quando eu estou apurando a ideia de abuso no uso indevido dos meios de comunicação a partir do caso, né, desse precedente que foi o principal invocado pelo ministro relator da cassação do deputado Francisquini. E isso não, né, concordando ali com a Amanda, fazendo gancho, sem dúvida alguma, essa questão da vantagem do benefício, ela acaba estando de uma certa forma implícita, porque foi uma fala de conteúdo eleitoral, a gente sabe que essa fala ela tem uma aceitação, né, ela tem uma repercussão perante o eleitorado característico do ex-presidente Bolsonaro, então ela continua sendo um elemento importante, mas não fundamental, ou sem o qual essa punição não pode ser imposta, né? Então são duas coisas aí diferentes. E a segunda questão que tu falou com relação à juntada dessa minuta, de que ela pode ensejar uma nulidade, bem, essa provavelmente vai ser a tese da defesa. Eu acredito que essa minuta, na verdade, ela é realmente dispensável para a construção, né, da caracterização dessa questão de abuso de poder político e no uso dos meios, no abuso do uso nos meios de comunicação social. Mas, como ela foi aceita pelo relator, ela foi referendada pelo plenário, né, ela já faz parte do processo, ela é uma prova, então, legal, admitida no processo, foi aberto contraditório para a defesa se manifestar acerca da minuta, então eu não acredito que ela contamine o processo dessa maneira, mas sem dúvida alguma a gente pode esperar que a defesa vai explorar esse ponto. E, doutora Amanda, o julgamento será retomado agora na quinta-feira com os votos dos outros ministros. Quais são as possibilidades caso algum deles peça vistas do processo? Isso pode acontecer e atrasar a decisão da ação? Então, o processo se retoma amanhã, quinta-feira, dia 29, às 9 da manhã, com o próximo voto. E, sem dúvida, como em qualquer processo, está sujeito ao pedido de vistas. Então, que é indefinido, a gente nunca pode prever ou saber quanto tempo vai durar esse pedido de vista, por quanto tempo um ministro ou uma ministra pode ficar com o processo se debruçando, né, formulando aí
a sua posição, a sua convicção. E a questão das consequências, né, os próximos passos, a análise agora, conforme votou o relator, vai ser sobre a inelegibilidade somente do ex-presidente Bolsonaro, né? O seu vice não vai ser provavelmente não vai ser incluído, vai ser a posição, né, majoritária e provavelmente unânime do TSE, porque agora está sobre análise somente a inelegibilidade. E a inelegibilidade ela é uma sanção personalíssima. Então, como fato, né, a fala foi proferida somente pelo ex-presidente, essas imputações vão dizer respeito somente a ele. Conversamos com a advogada especialista em direito eleitoral, Amanda Guimarães da Cunha. Doutora, como sempre, obrigado pela atenção, bom trabalho, até a próxima. Muito obrigada pelo convite, eu fico à disposição.